E aí pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker, para mais um vídeo. Vocês lembram do que eu falei no vídeo anterior? Talvez taxa de juros nos Estados Unidos comece a cair, ou o mercado já comece a precificar isso. E aí eu vou falar nesse vídeo, será que é o momento ideal para se investir lá no exterior? Seja em renda fixa ou em renda variável? Fica aí, a vinheta tem só 10 segundos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Banker. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Cada vez mais informações, conteúdos relevantes para o seu conhecimento de educação financeira e finanças para a sua vida. Nesse vídeo, então, eu vou abordar sobre investimentos no exterior. Ou seja, você não precisa só investir aqui no Brasil. Afinal, será que faz sentido concentrar 100% do patrimônio apenas em um único país? Não, não faz sentido. É importante. O Asset Allocation, ou seja, a gestão de portfólios de patrimônio, ela diz que a diversificação é um dos pontos fundamentais para uma boa rentabilidade ao longo do tempo. E essa diversificação envolve também diversificação entre países. Não faz sentido investir só no Brasil, mesmo que você diversifique em diversas classes, como fundos imobiliários, ações, renda fixa, entre outros. Uma dúvida muito grande que os investidores têm é quais as diferenças que existem investindo diretamente lá nos Estados Unidos, quais as taxas são cobradas, será que faz sentido investir por lá? E também não tem uma forma mais simples de se investir? E aí, é claro, sempre o que é mais simples acaba tendo talvez um custo um pouco maior. Entretanto, pode fazer sentido para pessoas que não têm tempo, não querem se aprofundar muito e também não ter burocracias no final do ano na declaração do imposto de renda, mas eu vou dar uma ajudinha para vocês. Então tem duas formas de se investir. Lá fora, diretamente, abrindo uma conta internacional ou uma conta global. Hoje isso já é possível em todos os bancos, a maioria das corretoras. Está muito simplificado esse processo. Ou você também pode investir diretamente aqui no Brasil. Para se investir lá fora, existem algumas vantagens. Entretanto, investir aqui no Brasil também possui outras vantagens. Mas um ponto interessante de você ter uma conta internacional é que você fazendo movimentações com lucro em seja renda fixa, seja renda variável, se a sua venda ao longo de um mês não superar 35 mil reais, esse seu ganho ele é isento de imposto de renda. Ou seja, não é necessário pagar ou ser tributado sobre esse ganho. É semelhante ao que existe aqui no Brasil. Se você faz venda de ações, essas vendas não ultrapassem 20 mil reais, você é isento de imposto de renda. O seu ganho não vai ser tributado. Lá fora também acontece isso, só que até maior essa faixa, de 35 mil reais. Outro ponto bacana de se investir lá fora é que existem alguns ETFs, ou seja, um investimento que replica a Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, um determinado ativo que replica o índice dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, chamados de REITs. Também existem então esses ETFs que facilitam o seu investimento. Ao invés de você comprar ações da Apple, da Coca-Cola, da Heinz e assim por diante, não, você pode comprar o índice que é composto em torno de 500 empresas lá nos Estados Unidos. E ao invés de você comprar determinados fundos imobiliários ou REITs lá nos Estados Unidos, você compra diretamente esse ETF, que é uma cesta com vários fundos imobiliários, e isso facilita a sua escolha. Afinal, você precisa de muito tempo para pesquisar qual é o melhor ativo para investir. Investindo através desses ETFs facilita tudo para você, porque é uma cesta que tem várias empresas lá dentro. E aí, qual que é o ponto? Investindo lá fora, algum desses ETFs, principalmente esse que eu comentei, o que é ali a cesta dos fundos imobiliários dos Estados Unidos, eles fazem pagamentos de aluguéis constantemente ao investidor, semelhante aos fundos imobiliários aqui no Brasil. Só que, se você investe aqui no Brasil,
você não recebe esses dividendos, é acumulado no valor do próprio ativo e o seu dinheiro fica lá dentro. Se você tem o objetivo de obter renda, investir diretamente lá fora, tem essa diferença, que ele vai fazer sim esse pagamento do dividendo para você, e aí se você quiser reinvestir, você precisa recomprar. Diferentemente, então, aqui no Brasil que não paga o dividendo, esse valor entra já de novo no investimento e fica lá rendendo juros sobre juros. O que você prefere depende do seu objetivo. Se você prefere renda, então faz mais sentido investir lá, porque você vai receber a renda, vai receber esse dividendo. Se você teve uma venda ao mês superior a esses 35 mil reais que eu comentei, você vai precisar fazer recolhimento do imposto de renda. E como que é a tabela desse imposto de renda? Vou colocar aqui na tela, mas se assemelha àquela tabela progressiva de imposto de renda, que começa com 15%. E aí, muito provavelmente, você vai ter essa tributação em 15% e não uma alíquota maior, porque essa venda ao longo do mês, com essa alíquota de 15%, é uma venda de até 5 milhões de reais. Então, provavelmente, você vai se enquadrar nessa alíquota. O outro ponto importante de se investir lá fora que você tem que se atentar é que existe o IOF. Você vai precisar mandar recursos daqui para a sua conta lá fora. E aí, essa transferência de recursos entre países possui IOF. O IOF é de 0,38% em cima desse montante total que você está enviando para fora. Fora isso, existe aquela questão do spread bancário. Os bancos ganham dinheiro como? Com o spread. Quando você vai comprar o dólar, além então do IOF, existe uma taxa que o banco cobra, que é a remuneração da instituição de estar intermediando isso, que você deve levar em consideração também. Então vamos supor que você vai investir lá fora. Hoje o dólar está aí na casa de R$ 4,90, muito provavelmente esse dólar vai sair na casa de R$ 5,00, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos do que R$ 5,00, por conta desse custo adicional do spread bancário. Um ponto importante a se comentar é que se você investe em renda fixa lá fora, muito provavelmente o título vai pagar um cupom, ou seja, um pagamento semestral do ganho que você já teve ao longo do tempo. Todo esse pagamento, você deve fazer o recolhimento, informar via Carnê-Leão do recebimento desse recurso, ok? E para esse recebimento não existe a isenção quando você faz a venda até 35 mil, porque não é venda, você está recebendo esse patrimônio e tem que ser declarado. E existe então a forma de tributação da mesma forma, naquela mesma tabela regressiva que eu vou colocar de novo para relembrar. Já na renda variável, que você pode receber não é cupom, são os dividendos. Os dividendos, eles já vêm recolhido na fonte com imposto de 30% retido na fonte lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim você deve fazer o recolhimento do seu recebimento de dividendo, de acordo também com a tabela progressiva do imposto de renda, dependendo então qual foi o seu ganho, e aí, claro, depois existe um ajuste por conta de já ter sido retido na fonte lá num valor superior ao que você vai declarar na tabela progressiva, pois a tabela progressiva vai até 27,5% e já veio retido então do lado de fora de 30%. Um outro ponto interessante antes de encerrar o vídeo, que vale a pena comentar, é uma MP, uma medida provisória que o governo está colocando em pauta para fazer com que ele volte a arrecadar mais e assim tentar cumprir com a sua promessa de déficit zero, embora o Lula já tenha falado, veja vídeos aqui no canal onde eu já falei sobre isso, o Lula falou que não precisamos ter déficit zero, mas mesmo assim essa MP vai para frente porque afinal vamos ganhar dinheiro, não é mesmo, pessoal? Qual que é a mudança nessa MP que envolve os investimentos no exterior? São aqueles fundos, os fundos offshore. Os fundos offshore são fundos de apenas um cotista, ou seja, de uma única família, de uma única pessoa física ali, tá? Que cria-se então um CNPJ, e o objetivo disso antes disso, faz sentido quando ter uma offshore? Quando você tem aplicações de pelo menos 10 milhões de reais, porque existe custo para a constituição desse fundo, mas existem vários benefícios, e um dos grandes benefícios, o que é? Num fundo de investimentos, tanto de multimercados, renda fixa, curto prazo ou longo prazo, os fundos sofrem a tributação do Come-Cotas, que é a antecipação do imposto nos meses de maio e nos meses de novembro, ok? São 2 vezes ao ano. Só que você fazendo aplicações em qualquer fundo de investimentos dentro de uma offshore, não existe o Come-Cotas.
E também você pode compensar ganhos e perdas dentro desse fundo offshore, ok? Entretanto, com a mudança agora nessa medida provisória, o que é? É que sim, haveria ou haverá também como cotas através de investimentos nesses fundos offshore. Trouxe aqui, pessoal, os principais pontos sobre o investimento no exterior. São bastante características que é importante o investidor se atentar e também levar em consideração, afinal existem custos adicionais sim que devem ser levados em consideração, como até mesmo a variação cambial que ela vai sofrer influência ali na hora de você calcular o seu ganho, né? Não é só o ganho do ativo, mas também o ganho com a variação cambial que vai acabar sendo levado em consideração. E aí espero que isso tenha elucidado um pouco mais você e deixa o seu like aqui se você gostou e se ficou qualquer dúvida, coloca aqui. Vou fazer questão de esclarecer para você se ainda não estiver ficado claro, tá legal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Stay fucking hard, baby!